de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Missão é ação, transforma e abençoa, motiva a nossa vida, ajuda as pessoas, enfrenta a miséria, reparte o pão da vida, compaixão e salvação. Compaixão e salvação. Chegou a nossa hora de ser batida a história, de ousar ir avante, de sair e proclamar. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Cristo Jesus é o Senhor, a Ele toda glória e louvor. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz no Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Quero convidar a sua atenção para a leitura da palavra que nós vamos fazer em Efésios capítulo 3, do versículo 10 ao versículo de número 12. Apenas 3 versículos, mas que falam de maneira muito especial ao nosso coração sobre o verdadeiro papel da igreja. Por que a igreja existe? Em Efésios capítulo 3, nós descobrimos que a igreja existe para que a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida dos principados e das potestades. A multiforme, as múltiplas formas da sabedoria de Deus se manifestar na nossa vida e na vida do povo. Que bom que você veio nesta noite à igreja. Que eu tenho certeza que Deus tem algo muito especial para falar com você. Eu tenho certeza que o Senhor te trouxe aqui com um propósito. E Ele quer cumprir esse propósito na sua vida. Então abra o seu coração, abra o seu entendimento para acolher a palavra de Deus, que transforma, que renova, que refaz. Você que nos acompanha pela internet, fique com o coração bem atento, bem aberto e os ouvidos bem atentos para ouvir o que Deus tem para falar com você nessa noite. Efésios 3, de 10 a 12, nós encontramos o seguinte: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. No Senhor nós temos ousadia e confiança para o acesso à presença dele. Que coisa boa! A presença do Senhor é tudo o que nós precisamos. A presença de Deus é maravilhosa. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Há delícias perpetuamente. E temos acesso à presença do Senhor, conhecendo a multiforme sabedoria que vem dele. Feche os seus olhos um momento. Vamos orar. Vamos falar com Deus em oração. Eleve aí os seus pensamentos a Deus. Abra o seu coração diante dele. Faça uma retrospectiva da semana que você passou. Agradeça pelas bênçãos recebidas até aqui. E peça ao Senhor que nessa noite, nesse lugar, fale de maneira muito especial com você. Para que você saia daqui em nome de Jesus, fortalecido pela graça que vem dele. A graça do Senhor que é melhor do que a própria vida. Foi o Senhor quem trouxe você aqui hoje. Ele quer falar ao seu coração. Querido Deus, nosso amado, nosso bendito Pai, muito obrigado a Deus por esse privilégio, por essa bênção tão grande que é de estarmos aqui na Tua casa, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está neste lugar e a Tua presença tem transbordado em nossos corações. Queremos, ó Deus, te bendizer nesta noite, te adorar,
reconhecer que Tu és Deus, reconhecer que Jesus, o Teu Filho, é o nosso Salvador. Por isso, ó Pai, receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque só o Senhor é Deus. Que a Tua multiforme sabedoria se manifeste poderosamente aqui entre nós. E que este acesso, ó Deus, à Tua presença, transforme a nossa vida e o nosso ser nesta hora de adoração. Fala, Senhor, ao coração da Tua igreja. Age, ó Deus, aqui entre nós. Age em nós, Espírito Santo. E levanta, Senhor, a Tua igreja para Te adorar, para Te servir e para andar na Tua presença em todo o tempo. Muito obrigado, Senhor. No nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar em pé, vamos cantar uma canção que é uma verdadeira oração, dizendo que nós estamos reunidos e congregados aqui para que a graça do Senhor se manifeste na nossa vida, nesse ambiente de amor, nesse ambiente de adoração ao nosso Deus. Escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor. Estamos congregados por isso, estamos congregados para isso, porque somos igreja de Jesus. Quero convidar você a dar um abraço naqueles que estão à sua volta, dizendo para eles assim: você é a igreja de Cristo.
Nós somos a igreja de Cristo, unidos numa missão de crescermos em amor, unidos numa missão de sermos reconhecidos pelo amor de Deus. Você e eu somos a igreja de Cristo. Queridos, naquele nosso caderno de oração que eu mencionei alguns domingos atrás, há um item, um pedido ali que não pode faltar, pela igreja de Jesus. Precisamos sempre orar pela igreja. E esta canção que vamos cantar agora juntos, ela é uma oração pela igreja, onde nós pedimos ao Espírito Santo que avive a sua obra, que restaure a sua glória entre nós, que levante a igreja para servir ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Uma igreja que depende única e exclusivamente desse Espírito de Deus, que impulsiona, que levanta, que chama, que aviva. Uma igreja só pode ser viva pela presença do Espírito de Deus. E é isso que a gente vai pedir agora ao Senhor. Aviva, Deus, a tua obra aqui entre nós. Levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória. Levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória. Uma só fé, um só Espírito, aviva as nossas vidas com
de graça e louvores, louvores pra sempre ao Senhor. Ore ao Senhor, peça a Ele que aviva a sua obra entre nós. Levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória. Levanta a tua igreja, aviva a tua obra, derrama o teu Espírito, restaura em nós tua glória. Uma só fé, um só Espírito, aviva as nossas vidas com poder e unção. Manifesta-te, Espírito Santo, vem glorificar Jesus o Senhor e transforma em nós ações de graça e louvores, louvores pra sempre. Manifesta-te, Espírito Santo, vem glorificar Jesus o Senhor e transforma em nós ações de graça e louvores, louvores pra sempre. Louvai a Cristo Santo, louvai ao nosso Rei, louvai a Cristo justo, louvai ao Salvador, louvai a Cristo Santo, louvai ao nosso Rei, louvai a Cristo justo, louvai ao Salvador, louvai a Cristo Santo, louvai ao nosso Rei, louvai a Cristo justo, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador, louvai ao Salvador. Amém, igreja. Que o Espírito de Deus ouça a nossa oração e opere assim entre nós esta noite e sempre. Amém, queridos? É hora de orarmos por esses pedidos que estão aqui nesse jarro. Mas nós temos dois pedidos muito importantes. Primeiro, em favor de uma irmã, da nossa irmã Esther Sanches, que teve um AVC ontem, está precisando das nossas orações, do nosso cuidado de intercessão. Segundo, pelo nosso irmão Seu Hélio. Seu Hélio teve um acidente durante essa semana, sofreu uma queda, fraturou o fêmur, já foi hospitalizado, já passou por cirurgia, já teve alta, está bem, mas como ele não pode se locomover com facilidade, ele foi levado para a casa da filha em Valinhos. Então oremos pelo Seu Hélio, e essa é a razão pela qual nós não o veremos. Ele é tão frequente a igreja que é, mas nós não veremos nesses dias. Também quero orar, queridos, porque nessa semana que se passou, começou o ano letivo para muitos dos nossos filhos. E muita gente que trabalha na área da educação. E eu quero orar nesse momento por esse grandioso campo missionário chamado escola. Eu quero orar por alunos, desde o menor até o maior. Quero orar por alunos, por professores, por pessoas que trabalham na administração da escola, por gente que está envolvida, seja creche, seja faculdade, seja colegial, curso técnico, alunos que vão voltar a partir de amanhã, alunos que voltam depois do carnaval. Nós queremos orar para pedir que Deus proteja o nosso povo proteja da violência, proteja de um negócio muito perigoso chamado bullying, proteja de algo muito sério chamado drogas. O maior balcão de venda de drogas hoje não se chama escola. Nós precisamos clamar a misericórdia do Senhor, a manifestação do seu cuidado sobre os nossos filhos que estão lá. Mas ao mesmo tempo para que eles não se alienem, mas que eles também façam a diferença.
sendo sal da terra e luz do mundo, aonde quer que Deus os coloque. Então, se você está nesse perfil, quero convidar você para vir aqui à frente nesse momento. Nós queremos orar por você, alunos, professores, pessoas que estão nas escolas. Quero orar também pelos jovens e pelos adolescentes que vão participar do acampamento de carnaval na semana que vem. Você que está aqui vai participar do acampamento ou você vai trabalhar. Pastor Marco Aurélio que vai fazer essa oração de intercessão. Você que vai participar do acampamento de carnaval. Você que vai trabalhar no acampamento. Cheguem um pouquinho para cá, o pessoal chegar mais para frente. Isto. Podem vir, tem mais espaço nas laterais. Você que vai participar ou trabalhar no acampamento. O motivo de oração é esse também, pastor. Para que esse acampamento seja uma bênção, um divisor de águas, um tempo transformador na vida da nossa juventude. Que se levante com coragem, com ousadia, na presença do Espírito do Senhor. Feche os seus olhos. Vamos clamar estas bênçãos a Jesus. Querido Deus, nós estamos em Tua presença nesta noite, Senhor. E como nós acabamos de cantar, Deus, nós queremos ver o Teu Espírito Santo agindo com poder no nosso meio, Deus, na nossa geração. E, Senhor, nós queremos ser os instrumentos pelos quais o Teu Espírito vai agir, Senhor. Vai trazer avivamento na Sua igreja e no mundo, Senhor. Deus, nós pedimos agora que o Senhor levante a Tua igreja, onde quer que ela esteja, em todas as esferas da nossa sociedade, Senhor, para que a Tua luz brilhe, Senhor, para que o poder do Teu Espírito venha derrubando todo o poder das trevas, para que o reino do Senhor se estabeleça em cada lugar em que um cristão estiver, em cada lugar em que um filho do Senhor estiver, Deus, ali esteja o reino do Senhor, ali esteja a presença do Senhor, Deus. Pai, nós oramos agora por cada aluno de escola ou faculdade, Senhor, cursos de inglês, cursos de pós-graduação, todos os tipos, ó Deus, de escolas que os Teus filhos frequentam. Nós pedimos agora, Deus, que estes alunos brilhem a luz de Cristo ali, Senhor, fazendo a diferença. Deus, que façam ali, Pai, o reino de Deus existir, Senhor. Pai, nós pedimos a proteção do Senhor contra os nossos filhos. Deus, protege-os de más companhias, protege-os de más influências, protege-os, Deus, da violência e de todo tipo de agressão que existe nas escolas, nas faculdades, nas festas. Senhor, protege o Teu povo, Deus. Senhor, nós clamamos pelos profissionais que trabalham nas escolas e nas faculdades, professores, diretores, coordenadores, as pessoas que trabalham na área administrativa, na limpeza, todos os funcionários, Deus, nós clamamos para que no poder do Teu Espírito, Deus, façam a diferença, tomem decisões segundo o Teu coração, ministrem vida sobre esses alunos, Senhor, ministrem o poder do Senhor em cada atitude, Deus. Usa com poder os Teus filhos, Deus, que começam agora, Senhor, uma batalha tão intensa nessas instituições, Senhor. Cuida da educação brasileira, Senhor, e usa os Teus filhos para isso, Pai. Deus, nós colocamos diante do Senhor o acampamento dos nossos adolescentes e dos nossos jovens. Senhor, nós cremos que é uma oportunidade maravilhosa, Deus, de reencontro com o Senhor, de salvação, de libertação, de transformação de vidas. E o que nós pedimos é isso, Deus, que o Senhor haja com liberdade. Deus, Tu és o rei deste acampamento, Tu és o Deus deste acampamento, faça tudo conforme o Teu querer. Protege esses acampantes em todas as atividades. E Deus, ministra vida sobre cada um ali, Senhor. Que haja transformação para a vida toda ali, Senhor. Que haja, Senhor, libertação para a vida toda ali, Deus. Nós queremos ver, Deus, jovens e adolescentes se derramando na presença do Senhor, Pai. Usa as nossas vidas para isso, Jesus. E que esta igreja permaneça em intercessão durante todo o tempo, Senhor, nos sustentando ali naquele lugar. Pai, nós também queremos clamar, Deus, pela vida do nosso querido irmão Hélio. Senhor, sustenta ele na sua recuperação, Deus. Que seja uma recuperação plena e breve, Senhor. Que logo ele esteja aqui entre nós, Deus. Feliz por estar com o Teu povo para Te adorar, Deus. Sustenta também, Senhor, e cuida da irmã, Senhor, da Esther. Deus, ela está internada, está passando por um período tão difícil, Deus. Cuida dela, livra, Senhor, a Tua filha. Traz, ó Deus, recuperação desse AVC, Senhor. Que ela também veja, Senhor, poder do Senhor sendo ministrado na vida dela. Consola a Esther, consola os familiares que estão preocupados com essa querida irmã. Cuida, Senhor, deles, Pai. E cuida, Senhor, de todos os outros pedidos de oração que têm sido trazidos todos os domingos a essa taça de oração, Deus.
Nós estamos no final deste mês, Deus, tantos pedidos que foram depositados aqui. Senhor, olha para o teu povo, Deus. Estende a tua mão poderosa, Senhor. Trazendo, Senhor, a resposta que precisamos, a cura que precisamos, a restauração que precisamos, as portas que precisamos que sejam abertas. Deus, cuida do teu povo, Senhor. E nós te glorificamos aqui neste lugar. Nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nós te louvamos porque nós podemos sentir o Senhor já respondendo essas orações. Nós te louvamos por isso, Deus, e te glorificamos neste lugar, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém, Senhor. Amém, ó Deus. Podem sentar, queridos. Convidar o pastor Marcos e o Felipe para virem aqui, por favor. Vem aqui na frente agora, Marcos. Amém. Queridos, convidei os pastores para virem aqui à frente comigo, para compartilhar algumas coisas com vocês que são muito importantes, porque nós estamos começando um novo ciclo na Igreja do Calvário, no que diz respeito à sua equipe pastoral, à sua equipe ministerial. Então nós queremos reforçar as pessoas que fazem parte da linha de frente desta equipe, para que os irmãos conheçam e entendam claramente o papel, a função, a ênfase do ministério de cada um, não é, no trabalho da igreja no dia a dia. Além de cada um dos 10 presbíteros que já têm feito um trabalho muito especial de cuidado, de pastoreio da igreja, nós 4 estamos na linha de frente do trabalho, cuidando do pastoreio da igreja, da intercessão, da visitação, do aconselhamento, da pregação, do ensino. Nós queremos pedir a vocês, nesta noite, que levem para casa 2 desafios em relação à nossa vida. Primeiro, o desafio de interceder por nós, de orar por nós. Semanalmente nós postamos lá no grupo da igreja do Face uma arte, como é que chama aqui? Um post, né? Que chama assim, pastores precisam de intercessores. É o que nós pedimos a vocês. Segundo, nós pedimos à igreja que, em cumprimento à palavra de Deus, seja cada vez mais pastoreável. O que isso significa? Se permita ser pastoreada por nós. Isso já tem sido assim, tem sido uma experiência muito agradável trabalhar com os irmãos, para todos nós, mas é sempre importante lembrar, permitam ser pastoreados. Há um texto da palavra de Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17, diz assim: Lembrai-vos dos vossos pastores, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Lembrai-vos dos vossos pastores. Versículo 17 do mesmo capítulo, capítulo 13 de Hebreus. Obedecei aos vossos pastores e sede submissos para com eles, pois velam pela vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. O nosso desejo é pastorear o rebanho que Deus nos confiou com alegria e não gemendo. E isso tem a nossa participação e tem também a participação da igreja. O nosso papel pastoreando e o papel dos irmãos sendo pastoreados por nós. Então, a começar ali da minha extrema direita, o Felipe, que agora é o seminarista Felipe. Ele já está matriculado no Seminário Presbiteriano do Sul, a mesma escola que nós 3 estudamos, é a escola que o Felipe vai estudar, e ele é o seminarista da igreja para o ano 2016. O Felipe tem uma área que ele está especificamente dedicado, que é a área da juventude, os jovens da igreja. Então ele e sua esposa Aline, uma equipe, um grupo de casais, durante este ano se dedicarão ao trabalho com os jovens, com pequenos grupos, atuação no acampamento, enfim, a toda um planejamento de trabalho a partir do Felipe. O pastor Marcos Vinícius, que chegou mais recentemente a esta equipe, ele veio para nos ajudar em algumas ênfases que nós consideramos muito importantes. Por exemplo, os pequenos grupos. Então, todo o assunto relacionado a pequeno grupo, o pastor Marcos é quem cuidará. Material, novos grupos, novos líderes,
eu quero começar um grupo na minha casa, eu quero participar num grupo já existente. Tudo isso, o pastor Marcos Vinícius é quem cuidará. Não apenas da manutenção dos grupos existentes, mas, quem sabe, a criação de novos grupos também. Os irmãos notaram que desde que ele chegou, os irmãos têm se encontrado com ele na porta, né? Imagino que alguns, até quando viram pela primeira vez, perguntaram, quem é esse que está aí na porta? Mas ele está ali com um propósito também. Ele tem o objetivo de, além de conhecer a igreja, porque está chegando agora, tem o objetivo também de dar um acolhimento especial àqueles que nos visitam, apoiando assim o trabalho do Ministério de Recepção. Então o pastor Marcos também tem essa ênfase. Sempre que formos referirmos a ele, é muito fácil. É só chamar pelo nome composto, né? O Marcos Vinícius. Nós sabemos que não é o Marco Aurélio. Ficou fácil agora, né? Um é Marcos Vinícius e o outro é Marco Aurélio. E o Marco Aurélio, ele continua desenvolvendo as funções que ele já vem desenvolvendo desde o ano passado, principalmente, que é a responsabilidade pela congregação do bairro Green Valley. O Marco é o pastor do Green Valley, ele cuida da parte administrativa, escala de pregação, e quando os irmãos, principalmente do culto da noite, quando vocês não veem o Marco aqui, é porque ele está lá no Green Valley. Não é um domingo de folga, não. Ele está lá trabalhando. E aqui na sede, atuando diretamente com os jovens, com adolescentes e com os teens, dando toda essa cobertura do trabalho que ele já tem dado também ao longo desses últimos, talvez, quase 5 ou 6 anos, né, Marco? Então esse é o papel do Marco Aurélio na equipe. O meu papel na equipe continua sendo o papel do pastor titular, o pastor responsável pelo púlpito, o pastor responsável pela parte administrativa da igreja, o pastor responsável por coordenar, inclusive, o trabalho deles, como uma equipe. Então, para tudo isso, nós contamos com a compreensão e com a ajuda dos irmãos. E, consequentemente, irmãos, saber que existem algumas atividades que são comuns. Qual que é o pastor que ora aí por nós? Todos nós. Qual é o pastor com quem eu posso marcar um horário para um aconselhamento, para um atendimento? Nós 4 estamos à disposição. Qual é o pastor que visita? Nós 4 estamos à disposição para esse trabalho. A única ajuda que nós contamos com a igreja é nos ajudando a reforçar o foco da área ministerial que nós estamos atuando. Então, por exemplo, se o seu assunto é um pequeno grupo, marque diretamente com o pastor Marcos Vinícius, porque ele é a pessoa que já vai poder te ajudar de cara. Se o seu assunto é sobre o seu filho, jovem, adolescente, ou você mesmo, jovem, adolescente, quer conversar com a gente, marque direto com o pastor Marco. Se é algum assunto que de familiar, por exemplo, você entende que seria o meu perfil ou do pastor Marcos, somos casados, temos filhos, somos casados há mais tempo, não que eu e ele somos casados, eu casado com a minha esposa e ele casado com a esposa dele, porque senão esse negócio vai ficar complicado. Quando eu disse que nós somos casados, é eu com a minha esposa e ele com a esposa dele, tá bom? Isso aí. Que fique registrado. Então, de repente, alguma demanda que os irmãos podem nos procurar, tá certo? O que nós pedimos é isso, é um direcionamento, porque assim facilita demais para os irmãos e facilita demais para o nosso trabalho também. Queremos reafirmar que nós estamos à disposição da igreja para o seu pastoreio. Nós 4, de alguma forma, temos dado nosso tempo integral para o ministério desta igreja. E queremos continuar servindo ao Senhor com alegria e a vocês com prazer, tá bom? Então orem por nós e nos ajudem no cumprimento da nossa missão e da nossa vocação. Que Deus abençoe e fortaleça a igreja sempre. Amém, irmãos? Obrigado, gente. Deus abençoe. Queridos, nós vamos, nesta noite, falar sobre o último assunto, ou a última das nossas previsões. 2016 pode ser, sim, o ano do fortalecimento para cada um de nós. Por isso que daqui a pouco, depois da mensagem, chegou o grande momento, o grande dia, de nós orarmos aqui, colocando diante de Deus os pedidos de oração, os projetos, os sonhos que estão nos nossos cartazes, no post-it. Então, quando chegar o momento da oração, nós vamos recolher aquele ali, vamos somar todos esses que aqui estão. Que bom que a igreja participou, ficou um quadro, além de bonito, ele ficou muito expressivo e impactante quando a gente para ler o que está escrito ali. Ver quantos movimentos que a gente tem dentro da nossa igreja. Conhecer um pouquinho melhor a igreja através dos sonhos e projetos. Então daqui a pouco nós vamos orar por isso, tá bom? E que bom que você tem participado disso também. Hoje o assunto então é fortalecimento.
2016 é o ano do fortalecimento para nós. E quando falamos sobre fortalecimento, eu quero indicar para vocês 2 livros, para leitura, edificação, até para complementação daquilo que a gente já tem falado aqui durante esse mês. O primeiro livro eu já recomendei em outras ocasiões. O ano passado, quando eu preguei sobre Tudo Faço por Causa do Evangelho, eu indiquei esse livro. É O Discípulo Radical, de um autor inglês chamado John Stott, já falecido, um homem extremamente relevante para a sua geração. Vale a pena ler esse livro, é muito bom. Inclusive, muito do que eu estou trazendo para os irmãos hoje à noite na mensagem, Deus falou ao meu coração através da leitura desse livro, O Discípulo Radical. E aí, como o texto que nós vamos ler nesta noite está na carta de Pedro, eu quero indicar também um livro biográfico do apóstolo Pedro. Alguns domingos atrás eu recomendei o de Paulo, né? Escrito pelo pastor Hernandes. Este também escrito pelo pastor Hernandes. O nome do livro é Pedro, Pescador de Homens. Vale a pena para você conhecer a história de Pedro de ponta a ponta. Além do que, quando você compra esse livro, você ganha também um CD ou um DVD, onde tem a mensagem pregada mesmo. Então você pode ser edificado ouvindo, assistindo a mensagem e lendo o livro. Esses 2 livros ajudarão você a compreender um pouco melhor o que nós vamos falar hoje à noite e darão a você condições ainda de alargar ainda mais aquilo que eu falarei, estender ainda mais aquilo que Deus falou ao seu coração nessa noite. Tá bom? Quando nós falamos sobre o ano do fortalecimento, nós lembramos que este é o tema anual da nossa igreja. 2016, o tema da Igreja do Calvário é o ano do fortalecimento. E nós acreditamos que o fortalecimento acontece à medida que nós nos identificamos com o Evangelho. E uma vez identificados com o Evangelho, 2 áreas são fundamentais para o nosso fortalecimento cristão, pessoal, familiar, comunitário. Primeiro, o fortalecimento acontece a partir do ensino. E segundo, o fortalecimento acontece a partir da comunhão. Então são 2 áreas fundamentais para o fortalecimento da igreja e para que este ano seja o ano do fortalecimento. E aí é importante sempre lembrar que a igreja disponibiliza a todos 2 excelentes oportunidades, tanto para ensino quanto para comunhão. Uma dessas oportunidades se chama Escola Discipuladora. É aquela que acontece todos os domingos de manhã às 10h30, ou então em alguns cursos avulsos que nós temos durante a semana. Aí no boletim você encontra essas informações e no final o Marcelo vai falar mais um pouquinho sobre isso. A outra maneira de você se fortalecer pelo ensino e pela comunhão é participando de um pequeno grupo. O pequeno grupo é um grupo pequeno que se reúne nas casas, em geral, para estudar a palavra de Deus, para orar, para passar um tempo de comunhão. É um grupo de pastoreio mútuo. Não perca a oportunidade de participar de um pequeno grupo, ou quem sabe de abrir as suas portas para um pequeno grupo. Porque isso, sem dúvida alguma, vai trazer fortalecimento para você e para a sua família. Tá bom? Então lembre-se sempre disso. O fortalecimento da igreja passa pelo ensino e pela comunhão. E neste ano de 2016, principalmente, nós queremos enfatizar e reforçar muito a ideia da escola e do pequeno grupo. Agora nós vamos lá para a leitura da palavra de Deus, na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, eu quero ler do versículo 1 ao versículo de número 10, tá bom? Você pode acompanhar aí pela sua Bíblia, ou então pode acompanhar aqui pela tela também. Um texto maravilhoso, uma poesia aqui entre as cartas, né? Um texto completo. Tem poesia, tem metáfora, tem recorte do Antigo Testamento colado no meio dele, tem coisa muito profunda aqui. Pedro caprichou na hora que ele estava escrevendo, né? O Espírito Santo trabalhou no coração, inspirou o coração desse homem. Porque o capítulo 2 é um texto indispensável quando o assunto é o fortalecimento da igreja. Então a palavra de Deus nos diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo,
a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vamos juntos? Os versículos 9 e 10, toda a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora... Graças a Deus por isso. Vamos orar? Feche os seus olhos mais uma vez e vamos pedir ao Senhor que, pela grandeza da sua misericórdia, fale conosco nesta noite. Como precisamos ouvir a voz do Senhor. Querido Deus, muito obrigado porque até aqui o Senhor já tem falado com a gente. Muito obrigado porque o Senhor é fiel, o Senhor é presente, o Senhor é real. Muito obrigado, Deus querido, porque a tua voz é tudo que nós precisamos. Fala, Deus, agora ao coração da tua igreja. Use a minha vida, Deus. Renova o coração do teu povo. Restaure em nós a verdadeira identidade de Jesus, para que sejamos dia a dia aquilo que a tua palavra diz que somos. Nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor, raça eleita. Fala, Deus, ao nosso coração e transforma a nossa vida para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Meus irmãos, em cada um desses domingos do mês de janeiro de 2016, nós falamos sobre uma dessas previsões que possivelmente poderão acontecer na nossa vida durante o ano de 2016. O ano de 2016 como um ano para sairmos do nosso lugar seguro, o ano para novas experiências de oração, um ano para a consagração dos nossos sonhos, um ano para a renovação das nossas forças e agora o ano do fortalecimento. No entanto, meus irmãos, seria muito simplista e até mesmo egoísta acreditar que todo esse movimento aqui, todas essas previsões acontecessem para que nós fôssemos o ponto final de tudo. Ou seja, seria muito simplista e até egoísta acreditar que Deus pode fazer todas estas coisas nas nossas vidas para que isso termine em nós mesmos. Para que isso bloqueie em nós. Para que o ponto final de todas estas coisas sejamos nós mesmos. Não é possível que Deus derramou tantas bênçãos, tanto cuidado e tanta capacitação sobre as nossas vidas para que nós fôssemos o ponto final disso tudo. Muito pelo contrário. Nós precisamos crer e compreender que tudo isso que Deus já tem feito e ainda fará nas nossas vidas durante esse ano, é para ir muito além de nós. E quando eu digo que deve ir além de nós, eu digo que tudo isso deve alcançar a sociedade como um todo. Mas tudo isso precisa alcançar também a igreja como um todo. Ou seja, se todas essas previsões se cumprirem na minha vida e na sua vida, eu posso levar em consideração, eu posso afirmar com toda certeza que eu serei fortalecido por isso. Eu serei fortalecido por ter saído do meu lugar seguro. Eu serei fortalecido pela consagração dos meus sonhos. Eu serei fortalecido por novas experiências de oração. Mas esse fortalecimento não se deterá na minha vida. Porque uma vez que eu sou a igreja, e nós acabamos de falar isso uns para os outros, você é a igreja, uma vez que eu sou a igreja, se eu me fortaleço na presença do Senhor, então consequentemente a igreja como um todo também se fortalecerá. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é, se você espera que a igreja seja fortalecida, fortaleça-se você. Se você espera que a igreja seja melhor, melhore você.
Porque à medida em que nós nos fortalecemos e melhoramos no nosso relacionamento com Deus, naturalmente a igreja como corpo de Cristo será melhor. Mesmo porque o grande projeto de salvação de Deus para o seu povo não é para uma pessoa, mas é para um povo chamado por Deus. É por uma igreja. Foi por uma igreja que Jesus morreu na cruz do Calvário e derramou o seu sangue. A Bíblia descreve que Jesus Cristo tem uma noiva, e a noiva de Jesus não é nenhuma pessoa, a noiva de Jesus é a própria igreja. Muitas vezes nós individualizamos muito e tanto a experiência da salvação, que nós corremos o risco de nos esquecer que o Senhor nos salvou para nos congregar como povo e fazer de nós uma família da fé, onde como igreja nós somos abençoados, e existem algumas bênçãos que nós só conhecemos e desfrutamos quando somos igreja e quando estamos na igreja. Por isso, o grande desafio para você nessa noite, o grande desafio que nós temos para você, o grande convite que nós temos para você, não é para você simplesmente fazer parte da igreja. Mas nós queremos que você seja a igreja. E como parte da igreja, participe desse grandioso projeto de fortalecimento que o Espírito Santo de Deus tem feito em nosso meio. Talvez você esteja se perguntando, ora, por que é que a igreja precisa se fortalecer? Por que é necessário o fortalecimento da igreja? Eu diria que existem inúmeras razões, mas eu menciono aqui apenas algumas. Primeiro, a igreja de Jesus precisa se fortalecer porque ela tem um foco. E o foco da igreja de Jesus não é pura e simplesmente cumprir os seus programas da agenda. O foco da missão de Jesus não é pura e simplesmente encontrar-se periodicamente para a gente cantar e orar junto. O foco da igreja de Jesus Cristo é nada mais, nada menos do que a missão de Deus, do que a missão de Jesus para a igreja. E a missão de Deus, a missão de Jesus para a igreja é que preguemos incansavelmente o evangelho da graça a todas as pessoas. Então, para que esse foco seja fortalecido, para que essa missão seja cumprida, para que estejamos unidos nesta missão, como cantamos agora há pouco, é necessário fortalecermos no Senhor a nossa vida e fortalecermos uns aos outros em amor, para que a igreja cumpra firmemente o seu papel e não perca o seu foco. Quando a igreja deixa de pregar o Evangelho, ela perdeu o seu foco. Quando a igreja deixa de pregar o Evangelho, ela desviou-se do seu foco. E quando pensamos que a igreja tem um foco, e o foco é tão importante quanto a missão de Jesus, então nós precisamos nos fortalecer para que ele aconteça. Segundo, eu diria que a igreja precisa de fortalecimento porque a igreja tem inimigos. A começar do fato que a igreja tem um grande adversário. E esse mesmo adversário é inimigo de Deus. É inimigo daqueles que são amigos de Deus. É inimigo da igreja de Jesus Cristo. É inimigo do que Deus tem feito ao longo do correr da história. E esse inimigo tem plantado inimigos dentro da igreja, que muitas vezes tem tentado derrubar a igreja, destruir a igreja, fragilizar a igreja, enfraquecer a igreja. Esses inimigos nós poderíamos dividir em dois grupos. O primeiro grupo é daqueles que nós chamaríamos de inimigos externos. São os inimigos que estão fora da igreja. São aqueles que nós conseguimos olhar para eles e identificar claramente que eles são inimigos. Por aquilo que propagam, pela maneira como pensam, pela causa que defendem. Então é fácil identificar esse tipo de inimigo externo. Porque a gente bate o olho, a gente convive um pouquinho, a gente ouve o que eles falam e logo a gente consegue identificar que de fato são inimigos da igreja. No entanto, querido, um inimigo pior do que esse são os inimigos internos. E inimigos internos são aquelas pessoas que estão no meio da igreja, mas na verdade elas militam contra a igreja. Militam contra a causa do Evangelho. Militam contra a integridade e a reputação de pastores, de crentes. Falam coisas em nome de Jesus e do reino, mas na verdade eles estão envergonhando e dando mau testemunho à pregação da igreja. É literalmente a parábola que Jesus usa para explicar do joio e do trigo que crescem juntos. Você não consegue com exatidão diferenciar qual é um e qual é o outro. Quem é amigo e quem é inimigo, porque ele cresce junto. Esdras e Neemias enfrentaram esse tipo de inimigo interno na reconstrução dos muros de Jerusalém. Sambalá e Tobias
Eram 2 homens que estavam ali infiltrados no projeto. Eram 2 homens que estavam ali parecendo que eles estavam ajudando na reconstrução, mas na verdade cada pedra colocada na reconstrução do muro eles tiravam 2. Cada passo para frente eles davam 2 para trás. Até o momento que o povo de Deus percebeu que Sambalá e Tobias estavam ali como inimigos internos infiltrados na igreja. Uma igreja fortalecida, meus irmãos, vence os inimigos externos e vence também os inimigos internos. Uma igreja fortalecida prevalece diante de todas as adversidades e de todos os inimigos que ela tem, mas para isso ela precisa se fortalecer. A terceira razão pela qual uma igreja precisa se fortalecer é porque eu acredito, não abro mão de crer nisso, irmãos, que a igreja é a única esperança para a sociedade. E aí é óbvio que eu não me refiro à igreja presbiteriana, não me refiro à igreja batista, não me refiro à igreja da Assembleia, não me refiro ao nome de uma igreja especificamente. Eu me refiro à única e exclusiva igreja de Deus. O povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Eu e você. Meus irmãos, se há alguma esperança para o mundo, para esse mundo caótico, para esse mundo triste, para esse mundo oprimido, para esse mundo onde reina a violência, para esse mundo onde impera a falta de paz, para esse mundo onde a própria natureza geme, arde ardentemente a expectativa da manifestação da glória de Deus, nem mesmo a natureza aguenta mais o mundo. Se há uma esperança para essa sociedade, o nome dessa esperança se chama igreja, porque a igreja é a manifestação de Jesus Cristo. A igreja é o sinal visível, concreto, da presença de Jesus no mundo. É necessário que o mundo e a sociedade olhe para mim e identifique na minha vida a pessoa de Jesus, e que eu represente a igreja como um embaixador do reino. Porque isso fortalecerá a minha vida, isso fortalecerá a igreja, isso fortalecerá o reino. E de fato as portas do inferno não prevalecerão contra o avançar da igreja. Eu estou falando aqui sobre uma igreja fortalecida e uma igreja que enfrenta adversidades. Mas vale a pena considerar que ao longo desses séculos todos, desde aquele momento em que Jesus apareceu ressurreto para os discípulos, na casa onde estavam, trancados, escondidos, amedrontados, ele não entrou pela porta, mas ele apareceu no meio dos discípulos e disse para eles: paz seja convosco, saiam dessa casa e comecem a pregar o evangelho para as pessoas que vocês encontrarem. Desde aquele momento, meus irmãos, nunca houve um período na história em que não houvesse pelo menos um pequeno grupo de pessoas buscando a Deus, servindo, adorando, pregando a palavra, e é a isso que nós damos o nome de igreja. A igreja enfrentou a espada do Império Romano. A igreja enfrentou a fogueira da Inquisição. A igreja enfrentou inimigos internos e externos. A igreja enfrentou o peso da mão das autoridades, dos reis, dos príncipes, dos governadores, dos presidentes. Mas a igreja de Cristo não morreu. E a igreja de Cristo não morrerá. E o sangue dos mártires tem servido como fertilizante para o crescimento do reino de Deus na nossa geração. Estamos aqui hoje porque o sangue de irmãos e irmãs foi derramado, mesmo em meio à perseguição. Mas as portas da igreja não se fecharam e jamais se fecharão. É por isso, queridos, que um texto como o de 1 Pedro capítulo 2 faz tanto sentido para a nossa reflexão nessa noite. Eu diria até que ele é indispensável quando o assunto é o fortalecimento da igreja de Deus. Primeiro, porque foi escrito pelo apóstolo Pedro. E segundo, porque ele escreveu esta carta a um grupo de cristãos que viviam um momento também, um contexto extremamente caótico, difícil, que era um contexto de perseguição. Não me refiro aqui a uma perseguição conceitual, mas eu me refiro a uma perseguição literal. E essa perseguição obrigou os cristãos daquela época a se dispersarem num movimento de dispersação dos judeus que recebeu o nome de dispersão. Então, logo no capítulo 1, versículo 1, Pedro está dizendo: olha, eu sou Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, estou escrevendo para vocês que estão aí sofrendo, são forasteiros na dispersão, mas eu quero dizer para vocês que os discípulos de Jesus estão guardados aonde quer que eles estejam. E à medida que a igreja vive esse ambiente da perseguição, ela acaba se tornando ainda mais fortalecida. É muito provável que você já tenha passado por uma tribulação, por uma luta, por um luto, por alguma coisa muito difícil, que ao final daquilo você pensa: o único propósito que isso pode ter é de me fortalecer. Toda vez que a igreja passa por uma grande tribulação, ela se fortalece. Aqui na dispersão acontece o mesmo fato.
a igreja de Deus se fortalece ainda mais. A igreja de Deus se renova ainda mais. E aí esse texto tem mais autoridade ainda quando nós pensamos em quem o escreveu. Nós estamos falando do apóstolo Pedro. E o apóstolo Pedro trabalha a dinâmica do antes e do depois. Quem era o Pedro antes da ressurreição de Jesus e quem é o Pedro pós-ressurreição de Jesus? Ou seja, quem é o Pedro que escreveu essa carta aqui? Primeiro, a gente precisa levar em consideração que o Pedro que escreveu esta carta é um novo homem. Não é mais aquele duvidoso, não é mais aquele questionador, não é mais aquele preocupado, não é mais aquele que tem a preocupação de agradar, não é mais aquele que tem a preocupação de se mostrar pronto para tudo. O Pedro que nós encontramos agora é um pastor, porque Jesus disse para ele: pastoreai o meu rebanho, pastoreai as minhas ovelhas. O Pedro que nós encontramos agora é um homem calmo, ponderado, cheio do Espírito Santo, capaz inclusive de estar na prisão, correndo o risco de perder a sua vida no dia seguinte, tendo ouvido a notícia que Tiago tinha sido morto a fio da espada. Sabem o que Pedro estava fazendo na prisão? Atos capítulo 12, Pedro estava dormindo na prisão. O Pedro do antes seguramente não dormiria. Quem sabe ele já estivesse em litígio com os guardas. Mas o Pedro transformado por Jesus, uma nova criatura, um novo coração, um coração de pastor, ele é capaz de dormir, mesmo sabendo que no outro dia a sua vida poderia findar-se. Segundo, vale a pena levar em consideração que quem escreveu esta carta foi Pedro, porque Pedro era um homem completamente consciente a respeito do assunto pedra. Vocês perceberam no texto que nós lemos? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra, pedra angular. Vocês perceberam isso? Ele está dizendo que quem é a pedra aqui? Jesus Cristo. Ele é a pedra angular. Por que é importante dizermos isso? Porque se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, você vai encontrar um momento no mínimo curioso do relacionamento entre Jesus e seus discípulos. Primeiro porque Jesus encontra com os discípulos e resolve fazer uma pesquisa de opinião. Não porque a estima de Jesus estivesse baixa, mas ele pergunta para os discípulos: escuta, quem aí que as pessoas estão dizendo que eu sou? O que as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem? E aí os discípulos responderam: bom, mestre, alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és... E assim por diante. Aí Jesus reduziu a abrangência da pergunta. Ok, isso é o que as pessoas estão dizendo que eu sou. Mas para vocês, quem eu sou? Quem eu sou para vocês? E adivinha quem se antecipa para dar a resposta? Pedro. E ele responde o seguinte: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus diz: Pedro, nota 10. Bem-aventurado és. Você acertou em cima. Você trouxe nos seus lábios agora uma revelação tremenda. Porque eu sou mesmo quem você disse que eu sou. Por isso, Pedro, eu te digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algumas pessoas interpretam esse texto assim. Jesus gostou tanto do que Pedro disse que ele disse assim: Pedro, você é a pedra, e sobre esta pedra que é você, eu edificarei a minha igreja. E aí, consequentemente, muitas pessoas acreditam que a igreja foi edificada a partir de Pedro. Não é. Quando Jesus disse: Pedro, tu és pedra, e digo que sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus estava falando dele próprio. Jesus é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Mesmo porque qualquer igreja edificada sobre homens não prevalece. Mas uma igreja edificada em Cristo viverá e reinará eternamente. Então, primeiro que Mateus 16 não deixa nenhum traço de que Pedro tenha duvidado disso. Na minha impressão, Pedro nunca teve dúvidas de quem na verdade era a pedra. Começar por aí. Mas, quando ele escreve a sua carta, alguns anos depois, ele mesmo faz questão de dizer quem é a pedra. Olha, para que não reste nenhuma dúvida de quem é a pedra principal, eu quero dizer para vocês, a pedra principal é Jesus Cristo. E é sobre esta pedra que a igreja precisa ser edificada. É nessa pedra que a igreja precisa ser fortalecida. E se nós esperamos o fortalecimento em 2016, para a nossa vida e para a igreja, nós precisamos crer com muita segurança de que a pedra é Jesus. E aí, gente, há um movimento nesse texto muito interessante, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, porque Pedro apresenta 5 metáforas, 5 figuras para descrever os discípulos de Jesus.
E para cada metáfora, para cada figura, há um desafio. Vamos a elas? A primeira metáfora utilizada pelo apóstolo Pedro é a metáfora de uma criança recém-nascida. Ele diz no versículo 2 que nós somos como crianças recém-nascidas que desejam ardentemente o genuíno leite espiritual. A primeira figura que me identifica como discípulo de Jesus, a primeira figura que me identifica que eu sou alguém em busca de fortalecimento, é que eu sou como uma criança recém-nascida que tem um desespero tremendo pelo leite materno. As mulheres sabem bem como é esta experiência, mas eu creio que a maioria já viu isto. Daquela criança recém-nascida que começa a chorar porque ela está com fome. E quando a mãe toma a criança nos braços, instintivamente, ela já começa a procurar pelo seio da mãe. Quase que desesperadamente. Vai batendo a boquinha para lá, para cá, até que ela encontra. Não é assim? É nesse sentido que nós somos como crianças recém-nascidas, que desejam desesperadamente o leite, o genuíno leite espiritual. Ou seja, o leite espiritual aqui é o símbolo do nosso alimento espiritual. Queridos, eu quero ser fortalecido, mas eu não quero ler a Bíblia. Não dá. Eu quero me fortalecer, mas eu não quero dobrar os meus joelhos para orar. Esquece. Eu quero me fortalecer, mas o pequeno grupo eu não tenho tempo. Não rola. Eu quero me fortalecer, mas o preço de vir domingo às 10:30 da manhã é muito alto. Mas eu quero crescer. Eu estou desejoso como uma criança recém-nascida. Mas todas as oportunidades que a gente tem para crescer, nós estamos aproveitando? Porque se a figura utilizada de uma criança recém-nascida, gente, o desafio para esta metáfora é o desafio do crescimento. Afinal de contas, uma criança recém-nascida só tem um caminho, que é crescer. Se você percebe qualquer distúrbio de crescimento na criança, imediatamente você procura os médicos, aonde disser para você que tem alguém, você vai atrás e começa a trabalhar para que a criança cresça normal e saudavelmente. Não é assim? Mas o que nós temos feito pela nossa vida espiritual? O desafio é o desafio de crescer. E, consequentemente, a ênfase que eu preciso nisso é a ênfase do ensino. Se eu sou como uma criança recém-nascida, eu preciso aprender. Aprender para me fortalecer. A segunda metáfora utilizada no texto é a metáfora das pedras. E lá no versículo 5, Pedro diz que nós somos também como pedras. Não pedras mortas, pedras vivas que são edificadas. Ou seja, pedras que são utilizadas na construção. Ou um tijolo, por exemplo, utilizado na construção. Nós entramos aqui nesse templo hoje à noite, olhamos aqui ao nosso redor e vemos que esse templo está construído, muito bem edificado, e nós não conseguimos enxergar sequer uma fresta nele, um vão nele. Sabe por quê? Porque cada tijolo desta obra foi colocado com muito cuidado, um ao lado do outro, e unido um ao outro através de uma liga, de uma argamassa, para que ele ficasse um prédio forte assim. Concordam? Não precisa ser nenhum engenheiro civil, nenhum técnico em edificações para dizer o que eu estou dizendo aqui agora. Agora, respondam para mim. Um tijolo colocado sobre um alicerce é uma construção? Sim ou não? Um tijolo colocado sobre o alicerce, nós podemos dizer assim, ó, que construção bonita? Não. O que é necessário? Tijolo ao lado de tijolo, tijolo sobre tijolo, unificado, unido, emendado, colado pela argamassa, pelo cimento. Entenderam qual é a linguagem? Eu sou uma pedra viva. Você é outra pedra viva. Eu sozinho não sou igreja, mas quando eu sou colocado do seu lado, eu sou. E aí você também vem do meu lado e é também. E aí você também, e você também. E aí nós formamos um edifício que é unido, solidificado por essa argamassa chamada Espírito Santo, que nos aproxima e faz de nós um só. Então, se nós somos como pedras, o grande desafio que nós temos é o desafio de sermos membros uns dos outros em Cristo Jesus. E qual é a ênfase dada a isso? A ênfase da comunhão. Pedras separadas não tem sentido de edificação.
Só pedras que estão em comunhão, que estão juntas. Terceira figura utilizada pelo apóstolo Pedro é a figura do sacerdote. Porque ainda no versículo 5, ele diz que nós somos sacerdócio santo para oferecermos sacrifícios espirituais a Deus por meio de Jesus. E aqui nós descobrimos a figura do sacerdote, um personagem muito importante no Antigo Testamento, basicamente por duas funções, que nós podemos considerar como dois privilégios. Primeiro, o sacerdote era o único homem que podia se aproximar do lugar onde a presença de Deus se manifestava. O sacerdote era a única pessoa que podia entrar no santíssimo lugar para adorar a Deus. Só ele. E ele representava a família dele, ele representava o povo dele e assim por diante. Segundo, o sacerdote era a pessoa que levava o sacrifício dos outros. Então, além de oferecer sacrifício por ele mesmo, ele estava apresentando sacrifício por outras pessoas. Porque as pessoas não tinham esse privilégio do acesso à presença de Deus. Agora, Jesus veio para mudar isso. E o apóstolo Pedro está dizendo que todos nós somos sacerdotes. Há uma doutrina belíssima que a igreja presbiteriana acredita, que diz que nós somos sacerdotes de Deus em Cristo Jesus. É o sacerdócio universal de todos os santos. O que isso significa? Não existe um sacerdote, não existe um único sacerdote. Cada pessoa que tem uma experiência com Deus em Jesus é um sacerdote em Jesus. A oração do pastor não é mais forte que a de ninguém. A oração de um líder não é diferenciada da de ninguém, porque todo mundo tem o mesmo acesso à presença de Deus. Uma criança de 3 ou 4 anos que ora a Deus, ou alguém que vive já 80 anos testemunhando a fé cristã, que buscam a Deus, o encontram igualmente e são encontrados por Ele também igualmente. Então não há ninguém que tenha uma distinção de sacerdócio. Mas todos nós somos sacerdotes. Isso significa que todos nós temos agora acesso no lugar onde a presença de Deus se manifesta. Ou melhor, o lugar onde a presença de Deus se manifesta é aqui, ó. E segundo, quando a presença de Deus se manifesta, eu ainda tenho a oportunidade de orar por outras pessoas. Então, se eu sou um sacerdote, o meu desafio é o desafio de adorar a Deus. Adorar a Deus não no que se refere apenas aos encontros da igreja, mas adorar a Deus no dia a dia, na minha vida, com o meu canto, com a minha voz, com o meu testemunho, com o meu ser. E aí, a ênfase do sacerdócio é a ênfase da adoração. Nos reunimos para adorar a Deus. No dia a dia, adoramos a Deus. Quarta metáfora empregada por Pedro é a metáfora mais simples, talvez, delas, que é a metáfora do povo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, vós sois povo de propriedade exclusiva de Deus. O que significa isso? Significa dizer que no meio de todos os povos, Deus tem um povo. Significa dizer que no meio de todos os povos, Deus chamou um povo e disse, esse povo é meu. Esse povo é da minha exclusividade. Esse povo vive debaixo do meu comando, da minha graça. Nesse povo exclusivo ninguém toca. E quando nós reconhecemos que somos povo de Deus, o grande desafio que nós temos na ênfase da evangelização é o desafio de pregarmos o evangelho a todas as pessoas, queridos. Porque o fato de sermos povo de exclusividade de Deus não nos dá o direito de participarmos das exclusividades de Deus. Nós somos exclusivos de Deus. E não apenas participantes das exclusividades dele. Pelo contrário, nós somos chamados para proclamar as exclusividades de Deus para aqueles que ainda não foram incluídos. Pregar o evangelho para aqueles que ainda não conhecem. Quantas pessoas você conhece, você convive, vivem na sua casa, na sua família, no seu ambiente de trabalho, que ainda não conhecem o amor de Deus revelado em Jesus? Ok, eles sabem quem foi Jesus, eles talvez tenham até uma Bíblia em casa, mas falta aquela experiência radical com Jesus. Quantas? Você tem orado por elas? Você tem vivido a oportunidade como povo exclusivo de Deus para ser testemunha e pregar o Evangelho e falar do amor de Deus para essas pessoas? Meus irmãos, só existe uma filosofia para o crescimento de uma igreja. Só existe um caminho para o crescimento de uma igreja, que é o caminho da evangelização. Fora disso, as pessoas poderiam dar o nome de proselitismo, seja lá como quiser. Mas o único caminho para uma igreja crescer é o caminho da evangelização. Por isso que é importante saber que enquanto eu sou povo exclusivo de Deus,
eu preciso me lembrar que talvez a única Bíblia que alguém tenha acesso na sua vida seja o que ele vê na minha vida. A única Bíblia que alguém vai ler talvez seja a minha vida, o meu testemunho. E como povo de Deus eu preciso zelar pela integridade do meu testemunho. Por último, a quinta e última metáfora empregada por Pedro é a metáfora do servo. E aí nós vamos lá para o versículo 16, quando ele diz: como livres que sois, não usem a liberdade que Deus deu para vocês por pretexto de malícia. Não use a liberdade para o mal. Não use a liberdade para aquilo que não edifica, para aquilo que não agrega. Mas use a liberdade para ser servo. Para servir um ao outro. E para fazer a diferença entre as pessoas através do serviço. Porque embora as pessoas hoje em dia falem muito sobre serviço, irmãos, a impressão que nós temos é que ele está meio fora de moda, em desuso. Ele está muito presente nos discursos, mas pouco presente nas práticas. Quem sabe, por exemplo, se nessa semana você se dispusesse a servir um pouco mais, a ir um pouco além, por exemplo, no seu ambiente de trabalho. Mesmo porque o servir não se refere apenas à igreja. Não é esse servir que eu estou dizendo. Quem sabe se na sua casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, nessa semana, você se dispusesse a servir um pouco mais. Como seria essa experiência para você? Eu tenho certeza que transformadora. Porque o Senhor fez de nós seus servos. E a ênfase dada a isso é a ênfase do serviço. Veja como esse texto fala de maneira tão precisa ao nosso coração. E nos dá a consciência de que, ok, 2016 pode ser sim o ano do fortalecimento. E prestem atenção no ciclo. Quanto mais eu me fortaleço, mais a igreja será fortalecida. E quanto mais fortalecida a igreja estiver, mais condições de me fortalecer eu terei. Perceberam? É um ciclo de fortalecimento mútuo para que a gente viva essas ênfases. Que não por acaso são ênfases que nós valorizamos muito aqui na nossa igreja. Como crianças recém-nascidas, o discipulado. Como pedras, a comunhão. Como sacerdotes, a adoração. Como povo, a evangelização. E como servos, nada mais natural do que o serviço. Além de tudo isso, o fortalecimento ainda nos protege do que Efésios capítulo 4, versículo 14 nos diz. Ele diz assim: para que não mais sejamos como meninos. Qual que é a característica que ele atribui ao menino aqui? Ser agitado de um lado para o outro e levado por qualquer vento de doutrina. Parece brincadeira, mas ainda nos nossos dias muitas pessoas têm sido levadas por ventos de doutrina. Pessoas que pareciam estar com a fé solidificada, mas são levados por ventos de doutrina. Por quê? Talvez porque não se fortaleceram. Meninos, agitados de um lado para o outro, levados por ventos de doutrina, conduzidos pela astúcia daqueles que intencionalmente induzem ao erro. Eu preciso me fortalecer porque eu não quero ser como um menino, agitado de um lado para o outro. E qualquer coisa que falarem na minha orelha eu já vou acreditar. Eu quero ser fortalecido. Como Efésios capítulo 3, versículo 16 diz: para que segundo a riqueza da glória de Deus, vos conceda que sejais fortalecidos pelo Espírito Santo. Porque uma vez fortalecidos no Espírito Santo, irmãos, não é qualquer tempestade que vai derrubar a gente não. Uma vez fortalecidos pelo Espírito Santo, não é qualquer vento de doutrina que vai soprar e levar a gente não. Tem muita gente sendo derrubada por brisa de doutrina. Quando vem os ventos, então não suportam. Gente fortalecida não é arrastada por vento de doutrina. Gente fortalecida é alicerçada na graça de Deus e tem consciência de quem é, sabe a sua identidade. Raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus.
E é isso que eu quero convidar você para a gente cantar agora. E fazer dessa canção a expressão da nossa identidade nova em Jesus. Certa vez, um rei inglês, Jorge V, em relação ao seu filho, afirmou o seguinte: eu educo, eu instruo o meu filho da seguinte maneira: meu filho, lembre-se sempre de quem você é. Porque à medida que você se lembrar quem você é, o filho do rei e o futuro rei, as suas atitudes mudarão, as suas palavras mudarão, os seus pontos de vista mudarão, porque você se lembrará quem você é. Eu quero dizer para você isso hoje à noite, para você levar como um desafio para casa. Lembre-se quem você é. Você é filho do Rei Jesus. E quando nós nos lembramos que somos filhos do Rei, nós nos lembramos que fomos chamados para um estilo de vida que leva em conta uma nação santa, um sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, uma raça eleita, escolhida e chamada pelo Senhor. Quero chamar os presbíteros para virem aqui, os pastores. Vamos tomar essas placas de oração, essa que está aqui embaixo, já pode subir com ela. Enquanto cantamos, nós vamos consagrar, vamos orar, entregando tudo isso diante do Senhor. Vamos colocar em pé mais uma vez, gente. Vamos clamar ao Senhor que faça de nós, que desperte em nós essa identidade de povo de Deus. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Teu nome sobre todas as nações. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Teu nome sobre todas as nações. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, maravilhosa luz. Somos gratos a Ti, Jesus, tremenda misericórdia. Exaltaremos Teu nome sobre todas as nações.
eleito, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Esta é minha identidade e essa é sua nova identidade em Jesus. Amém? Dê a mão àquele que está ao seu lado agora. Vamos unir nossas fileiras em intercessão. Vamos orar por esses pedidos que estão aqui, colocando diante da presença do Senhor, crendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor, que Ele é Rei, que Ele é o Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Aqui, numa dessas placas, está o post-it que você colou. Tudo o que você escreveu e colocou aqui durante esses domingos, estão aqui, tudo está aqui. E nós vamos apresentar isso diante do Senhor em oração, para clamar a Ele que muito mais do que sonhos nossos, sejam sonhos deles, que nos vivifiquem, que nos renovem, que nos façam ir além, e que o ponto final do fortalecimento, gente, não sejamos nós, sejamos apenas a continuidade, o canal pelo qual o fortalecimento de Deus se manifesta na vida das pessoas. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, em nome de Jesus, nós estamos aqui em Tua presença, em Tua casa. Bendizemos o Teu nome, eterno Deus, pelo culto desta noite, pela Tua presença aqui entre nós, pela presença do Teu povo, Pai. Deus amado, muito obrigado pela presença do Teu Espírito Santo aqui entre nós. Obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que fala poderosamente ao nosso coração. Obrigado, Pai, pela nova identidade que temos em Jesus, como raça eleita, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Queremos nesta hora, Pai, pedir as Tuas bênçãos sobre o Teu povo. Despede-nos com a Tua paz. Nos dê uma semana debaixo do Teu livramento. Mas principalmente, Pai, queremos consagrar diante de Ti, ó Deus, cada um e todos esses pedidos que estão aqui à frente agora. Pai, em nome de Jesus, são projetos, são sonhos, são ideais, são desejos, são coisas tão íntimas, tão pessoais, coisas que estão, ó Deus, tomando conta e preocupando o coração dos Teus filhos, mexendo, ó Pai, com as emoções, com o coração, com as necessidades da Tua igreja. Deus, muito mais do que o que está escrito aqui, Pai, o Senhor conhece. O Senhor sabe o que está por trás do que está escrito aqui. O Senhor conhece a motivação íntima do coração. E nós queremos Te pedir, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor derrame a Tua bênção, ó Deus, e a Tua graça. E, ó Deus, que os sonhos aqui registrados sejam sonhos do Senhor para a vida da igreja. Sejam sonhos do Senhor para a nossa vida, que fortaleçam ainda mais a nossa família, que fortaleçam ainda mais a nossa vida, a nossa fé, que fortaleçam ainda mais a igreja, o reino, Senhor. Consola os abatidos, renova a esperança do angustiado, traz, ó Deus, uma nova visão de trabalho na vida profissional, traz, ó Pai, uma restauração familiar, livra, Senhor, de problemas e crises que têm se desenrolado há anos. Ó Deus, tudo que está aqui, ó Deus, muito além do que podemos imaginar, nós consagramos aos pés da Tua cruz e pedimos ao Senhor que olhe, pedimos ao Senhor que leia cada uma dessas linhas e pela grandeza da Sua misericórdia, Pai, atenda e socorra, Pai, na bondade, na generosidade que há nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito até aqui e por tudo que o Senhor fará também daqui em diante. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém, Jesus. Vocês podem se sentar. Deus abençoe. Peço apenas mais um minutinho da sua atenção. Quero dar a oportunidade aqui ao presbítero Marcelo. Tem uma palavra muito importante para você. E depois da palavra dele eu tenho também mais uma orientação para te dar, para que você não se esqueça e leve para casa como uma orientação precisa também para você. Boa noite a todos. Uma curiosidade, quantos estavam de manhã? Ok. Repeteco, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a escola discipuladora. Semana passada a gente deu alguns avisos e eu queria completar então o que o pastor acabou de falar, obviamente, sobre nosso compromisso, os dois
pilares do nosso objetivo de fortalecimento esse ano, que é o ensino e a comunhão, e o ensino através da escola discipuladora. Então a gente vai se preparando para vir de manhã, aqueles que não estão acostumados, pelo menos às 10h30, a escola discipuladora, para a gente continuar esse processo de fortalecimento na igreja. A gente tem como base para esse ano esse texto. Então o tema do ano da igreja é identificação com o Evangelho, ensino e comunhão. E o texto que o pastor também já mencionou, né? Como crianças recém-nascidas desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Semana passada a gente falou isso, né? Nós somos o que comemos. Até brinquei com alguns, conversei com vocês de que ninguém chega no domingo e come o almoço da semana inteira. Ninguém come num único dia toda a refeição da semana toda, né? A gente come um almoço todos os dias, pela graça de Deus, jantar, e assim também ter nosso alimento espiritual. Não adianta a gente ter o banquete no domingo e deixar isso para que a gente vá se alimentar de novo só no próximo domingo. Nosso crescimento espiritual vai continuar sendo bem pequeno. Às vezes a gente vai olhar para nós no espelho como adultos, mas lá no nosso íntimo, no nosso coração, nós continuamos como criança, bebendo do leite espiritual, sem ter maturidade, e muitas vezes levados, como o pastor mencionou, de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina. Então assim nós organizamos a nossa escola, né? E para isso nós precisamos da colaboração de vocês, estimular vocês a se matricularem. Nós estamos fazendo isso de forma diferente dos outros anos, porque as salas têm vagas limitadas. Nós estamos numa fase boa e ao mesmo tempo desafiadora na igreja, em que os nossos espaços estão ficando pequenos. Hoje de manhã a gente tinha as classes lotadas na escola discipuladora, né? E assim é a tendência que a gente tem. Então, escolha o seu curso, faça a sua matrícula, é muito fácil, pelo site da igreja, ipcalvario.com.br, ou tem uma mesinha aqui fora também, com o pessoal pegando as inscrições. Quais são as classes que nós temos então? Nós dividimos por faixa etária, e você tem aí no seu boletim essa fichinha, é mais fácil de ler. Então por aí você pode ver os temas e as faixas etárias, e com isso escolher aquilo que você vai estar mais apropriado, né? Então por faixa etária nós temos esses nossos irmãos como professores. Na classe dos teens, a Eliane e o Daniel. Nos focados, o Adalberto, a Cláudia e o Edilson. Nos jovens, o Felipe e o Douglas. E Esperança, Deusana, José Mauro e o Paulo. Os professores da classe Esperança já foram desafiados a dar um novo nome para essa classe. Então vamos ver se até o dia 14, até o dia 21, a gente tem um novo nome para essa classe também. Depois nós temos a lista de escolha por maturidade. Se você está querendo fazer parte da nossa igreja, ser membro da nossa igreja, nós convidamos você a participar da classe de membresia. Então também se inscreva para essa classe. Você é visitante na nossa igreja, você acabou de fazer a classe de membresia, ou ainda não conhece muito da Bíblia, nunca frequentou uma igreja, ou ainda tem dúvidas básicas da fé, a sua classe é maturidade. São os primeiros passos da fé, a história da igreja, a história da Bíblia, a história do povo de Deus e a nossa razão de estar aqui, que é o Senhor Jesus Cristo. Depois, na próxima classe de crescimento, para você que já tem alguns anos de igreja, você vai conhecer a fé mais aprofundadamente. Então, saber doutrinas da salvação, doutrinas sobre céu, inferno, um pouquinho de Apocalipse, não muito, né? Os livros da Bíblia, os profetas, aqueles livros que ficam escondidos e a gente nem lembra onde ele está. E se o pastor não projeta, a gente leva umas 3 horas para achar na Bíblia. Então, conhecer mais profundamente a nossa fé, classe de crescimento. Você que já se sente maduro, conhecimento na Bíblia, está pronto para entrar num debate com outras pessoas de outras religiões, então você pode participar da classe contemporânea. Atualidades. São assuntos mais profundos, assuntos discutidos à luz da Bíblia, mas para as pessoas que têm mais base e mais confiança e mais conhecimento de Bíblia.
diferentemente dos outros anos, essa não é uma classe para visitantes, ok? Classe para visitantes é a classe de maturidade. Então esses são os professores dessas classes. Membresia, presbítero Hermas e Samuel. Maturidade, pastor Marco Aurélio e a Rosmari. Crescimento, a Soraya, presbítero Francisco. E contemporâneo, presbítero Milton, a Cris e o Charbel. E por último, a classe de capacitação. É uma classe de fortalecimento daqueles que são líderes de ministérios, professores da escola discipuladora e líderes de PG principalmente. Se você está numa liderança, você está convidado a se inscrever nessa classe. Se você gostaria de participar na liderança de algum ministério, você também está convidado a participar dessa classe. Apenas para membros da igreja. Seremos professores eu e o pastor Marcos Vinícius. Então, semana que vem nós teremos já fixados onde são as classes, os números das salas e os professores de cada uma dessas classes. Todas elas, como a gente falou, já estão organizadas. A gente investiu em data show, pintura da classe, cadeiras novas, estrutura bem organizada para que a gente possa aproveitar bem o nosso tempo de aula. Quero chamar a atenção para esse curso, para encerrar. Esse curso nós estamos convocando todos os professores da escola discipuladora. O que é um curso de andragogia? É um curso de treinamento para ensino de jovens e adultos. Então, para aqueles que querem dar aula, que vão estar à frente das classes, é um curso obrigatório. Nós estamos convocando os professores para esse dia. E se você quiser aprender mais, se dedicar mais ao ensino na igreja, você está convidado a participar. As inscrições são comigo, pode ser por e-mail, Facebook, WhatsApp, pelo Face da igreja, pelo Face da escola discipuladora ou pela própria secretaria da igreja. A princípio nós temos 30 vagas, é um curso que a igreja está patrocinando. Ele tem um custo, mas a igreja está patrocinando para todos aqueles que já são professores e aqueles que querem se especializar. Então no dia 13, sábado, depois do carnaval, a manhã toda, aqui na igreja. Então, acorde e venha participar com a gente da escola discipuladora. Pastor? Irmãos, agradecimento aos homens de honra pela organização do nosso almoço de hoje, que foi muito legal. Deus abençoe. O próximo quinto domingo é maio, com a Viva Mulher, organizando o nosso almoço de comunhão. Os irmãos que são assinantes da revista Ultimato ou querem passar a ser, podem procurar a secretaria da igreja durante essa semana para serem assinantes da revista Ultimato. Quero falar também, queridos, que no próximo final de semana, embora tenhamos o acampamento dos jovens e dos adolescentes, com muita gente envolvida, trabalhando ou acampando, nós teremos as programações aqui da igreja normalmente, inclusive com a celebração da Ceia do Senhor, tanto de manhã quanto à noite. Vamos começar também uma nova série de mensagens, tá? Quanto aos casais que ainda não se inscreveram para o encontro dos casais, é muito importante que façam, porque ontem nós fizemos uma reunião do Ministério de Casais, e agora nós estamos chegando naquela fase em que as decisões todas são, entre aspas, personalizadas, né? Para tomarmos algumas decisões, a gente precisa saber quantos casais nós teremos, quais são esses casais. Então, se você realmente quer participar, confirme a sua presença, antecipe aí, ajuste os seus pagamentos para que a sua vaga seja garantida, tá bom? Os irmãos encontraram aí no banco, quando chegaram um envelope vermelhinho como esse, como eu já tenho dito aqui várias vezes, o envelope vermelho, todo o valor colocado nele é destinado a missões. E o comitê missionário da nossa igreja, que é uma equipe de pessoas da igreja que pensa na obra missionária e nos ajuda a pensar também, está convidando você a ser um contribuinte fiel para missões, através deste envelope. Então você pode pegar este envelope, preencher com o seu nome, já tem uma linha aqui para você colocar isso, e o seu compromisso mensal com missões. Isso aqui não tem nada a ver, ou melhor, ele não é a mesma coisa que o dízimo. O dízimo é parte da sua fidelidade, obediência ao Senhor. Isso aqui é um convite a uma oferta que será destinada especialmente a missões. Então você pega o envelopinho, tira essa fichinha, coloca o ano, coloca o seu nome e tem aqui: comprometo-me a contribuir com o valor de X reais para o ano 2016. Então o comitê já saberá
qual o valor que poderá contar de ofertas para investir no trabalho missionário. Temos investido já na vida do pastor Marcos Mas, temos investido na vida do pastor Guilherme, temos investido na vida do pastor Wilson, isso sistematicamente, fora outros missionários que são envolvidos indiretamente também. Então a sua participação e o seu compromisso é muito importante. Você hoje não precisa entregar o valor da oferta. Você só preenche o seu nome e o valor que você quer contribuir. Logo nessa porta aqui à minha direita, o gasofilácio está ali. Você vai devolver o envelope. E aí a partir da semana que vem você já encontra com uma etiqueta aqui com o seu nome. E aí esse será o seu envelope de contribuição para o ano todo. Tá bom? É isso, né, Ayrton? Fechado então. Falando em missões, vou chamar a Karina aqui rapidamente. Hoje a gente está se despedindo da Karina, que ela está se preparando, como os irmãos já sabem, para ir para o seminário bíblico Palavra da Vida. Pode vir do meu lado aqui, não tem problema. Em Benevides, no estado do Pará. E as aulas dela começam no dia 16. Mas no dia 12, a Karina já viaja para o Pará. Então, como no final de semana que vem ela estará no acampamento, hoje é o último culto, o último final de semana dela com a gente aqui. Óbvio, até as férias, até que ela encontre uma vaguinha para vir para cá. Então, gente, o desafio é que a igreja ore por ela. E hoje dê um abraço na Karina. Não sabemos aí quando será a próxima oportunidade de revê-la. E lembre-se cada dia de orar pela vida dela também. Vamos fazer isso agora? Fique em pé. Vamos orar pela Karina. Querido Deus, muito obrigado porque Tu és o Deus que desperta no nosso coração a vocação, o chamado. Ó Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que esta igreja tem tido de ser uma igreja missionária. Pedimos ao Senhor que levante aqui entre nós nesta noite pessoas que possam contribuir financeiramente por missões, sistematicamente, ó Pai, com um compromisso de doação. Oramos, ó Pai querido, por todos os missionários que estão espalhados por todo o Brasil, por todo o mundo pregando a palavra. E oramos também, ó Deus, pela Karina, chamada pelo Senhor para pregar o Evangelho a toda criatura. Ó Deus querido, obrigado pela obediência dela, obrigado pela fidelidade dela. E obrigado, Deus, porque o Senhor abriu as portas para que ela fizesse esse seminário. Pedimos, ó Pai, as Tuas bênçãos sobre ela, na viagem que ela fará. Que o Senhor aguarde, supra toda e qualquer necessidade que ela tiver. Fortaleça cada dia, ó Deus, a sua vocação e a sua convicção de chamado. E que onde quer que ela passe, ó Deus, ela seja uma bênção, um instrumento em Tuas mãos, proclamando a palavra do Senhor. Supre a saudade, guarde a vida dos seus pais, da sua irmã, que seja uma família que tenha a sua confiança depositada no Senhor, com relação à vida da Karina. E que todos os seus passos sejam guiados e orientados pelo Senhor. Como igreja do Senhor, nós a abençoamos agora, no nome santo e bendito de Jesus. Amém e amém. Queridos, boa semana, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Você, igreja presente, nação entre as nações.